Gente, uma instituição está fazendo a diferença na vida de muitas famílias que convivem com o transtorno do espectro autista. A AME Mais atende a crianças de 6 a 18 anos e a demanda vem da própria rede pública de saúde. Uma transformação. É assim que a Natália avalia a atual condição da família com o tratamento do irmão. Tiago, de 7 anos, foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista nível 2. Antes do laudo, os familiares tinham dificuldades em entender toda a agitação e agressividade apresentada por ele. Foi Natália quem ajudou a mãe a criar o menino. A jovem conta que foram 2 anos tentando obter o diagnóstico para que o tratamento adequado fosse iniciado. Mas até isso acontecer, foram muitas crises. Antigamente, o Tiago não tinha nenhuma forma de interação com outras crianças, então a gente, família de Tiago, juntamente com a equipe, tia Marilda, nós fomos aprendendo e fomos moldando até a forma da gente agir, da gente conversar, porque ele simplesmente não pode falar um não com ele, mas tem que explicar o motivo. A tia Marilda também desenvolveu, junto com a gente, um planejamento em relação à rotina do Tiago, o horário de dormir, em relação também, ele toma remédio controlado, né, o risperidona, então tem toda uma especificidade também em relação à família, a todos envolvidos. Já são 2 anos de tratamento intenso, direcionado a áreas de psicologia, psicopedagogia, fisioterapia, psicomotricidade e fonoaudiologia. As terapias ajudam a reverter prejuízos na interação da comunicação social e os comportamentos restritos e repetitivos. Antes, o Tiago, ele não sabia em relação ao sentimento dele, então ele não poderia ouvir um não, por exemplo, que são coisas básicas, né? A gente aprendeu com a tia Marilda no desenvolvimento em relação ao comportamento dele. Agora ele também tem as habilidades psicomotoras que antes dele não tinha. Ele às vezes se escondia, tinha crises. Então nós, família de Tiago, fomos moldados também. Tivemos uma renovação, né, em relação ao que ensinar com o Tiago, como ensinar e também aprender, já que é uma criança atípica. Outro ponto que também levava muito sofrimento à família era o preconceito. Uma triste realidade ainda enfrentada por quem é diagnosticado com o autismo. Muito triste observar crianças que às vezes são julgadas pela sociedade por falta de um aviso, por falta de uma empatia, ou então mesmo de informação, porque por mais que a gente ouve falar sobre autismo, mas poucas pessoas, infelizmente, ainda na sociedade, se importam realmente com o assunto e acham que é mais fácil julgar, ou então achar que é uma birra, quando uma criança, na verdade, está em uma crise, né? Atualmente, a associação atende a 14 crianças. Elas têm entre 6 e 18 anos. Outras 12 estão em fase de avaliação. Toda a demanda é enviada pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, e ao longo de 2023 foram mais de 300 atendimentos realizados. Para 2024, os planos são de ampliar esse número. O tratamento não é direcionado apenas aos assistidos. A família também recebe o suporte necessário para se reestruturar e entender como lidar com a criança. A família acaba ficando um pouco abatida com a notícia, ela precisa de um atendimento, de um suporte psicológico. Um outro lado em que a gente também acolhe a família é porque a gente precisa treinar a família para que ela possa ser colaboradora dentro da intervenção que a gente planejou para a criança. Os atendimentos são individualizados e personalizados, seguem um cronograma para que os estímulos sejam diversificados. E cada um tem uma necessidade diferente. A gente monta o caderno de intervenção e, periodicamente, a gente avalia novamente dentro dos mesmos instrumentos para a gente saber e personalizar esse tratamento. Por quê? Por exemplo, hoje, se eu avalio uma criança, ela tem mais prejuízo na área da linguagem, então é natural que ela tenha mais intervenção voltada para a linguagem, sob a orientação de uma fonoaudióloga, porque a fonoaudióloga trabalha e orienta as outras terapeutas para que desenvolva a linguagem. A associação existe desde 2018, mas foi em 2020 que as atividades foram iniciadas. Na época, mais de 600 crianças estavam na fila de espera para receber o tratamento adequado em Macaé.
E Marilda, que é especialista nos cuidados com a pessoa autista e voluntária na associação, afirma que são muitas avaliações e acompanhamentos todos os anos. E nós procuramos trabalhar justamente essas habilidades em que está defasado, né? Que eles estão defasados. E nós começamos a fazer as intervenções para que essa criança avance nessas habilidades e realmente se torne um indivíduo independente. A maior dificuldade que nós encontramos hoje é fazer com que esse atendimento dentro da clínica, né, dentro do espaço, que possa ser estendido para a escola e para os pais, os responsáveis. Porque assim nosso trabalho ele fica no meio do caminho, se perde, né? Se nós não trabalharmos dentro dessa tríade, fica difícil essa autonomia, esse avanço. Então, a maior dificuldade hoje é realmente que os pais e as escolas trabalhem conosco dentro desse mesmo objetivo, né?